Frankenstein, adiante, e a figura que o Boris Karloff imortalizou é o homem feito pelo homem, como sempre imperfeito, e a chamada síndrome de Frankenstein. Sua criação vai acabar te destruindo. Sua criação se volta contra você. Essa é a base de toda ficção científica. Um dia, os celulares, os micro-ondas, os liquidificadores vão se rebelar. Essa é uma das maiores fantasias científicas. Um dia, todas as máquinas se rebelarão contra nós. Toda a ficção científica é baseada nisso. 2001, uma Odisseia no Espaço, é a rebeldia de um computador. Ou seja, as máquinas se tornam autônomas. Frankenstein criou o ser que não tem nome, e este ser, ligado pela eletricidade, passa a existir, mas não tem alma, e não tendo alma é um ser que destrói. O custo da ideia é que nós temos que saber que somos humanos, diz a anglicana Mary Shelley. Ou seja, não podemos agir como Deus. No seu livro mais recente, Sapiens, e na mais recente que isso ainda, Homo Deus, o autor israelense, Lahiri, diz exatamente que nós estamos ficando deuses egocêntricos, mimados e sem ética. Porque estamos fazendo o que queremos com o mundo como se ele fosse nosso e sem limites. Que haverá de mais perigoso, diz ele no encerramento do livro Sapiens, do que deuses mimados e sem ética, que seriam os seres humanos atuais. O ato de criar foi encarado de diversas formas, adiante. É um ato que, por exemplo, se vocês pensarem no belga surrealista Magritte, de onde vem essa ideia de pintar de forma neoclássica um cachimbo, de forma perfeita, com luz, sombreamento e volume, distribuí-lo de forma perfeita num quadro, com toda a perfeição neoclássica renascentista também de uma obra, e escrever embaixo, ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Uma ideia brilhante, porque isso não é um cachimbo, isso é um quadro. Não posso fumar nada com esse quadro. Não obstante, esse quadro é a representação unidimensional, com a fantasia tridimensional, dada pelo volume e pela sombra de ser um cachimbo. Com este único quadro, o surrealista Magritte está fazendo com que nós reflitamos sobre a arte. O que me faz gostar desse cachimbo é que ele parece um cachimbo. Quando ele parece menos com uma obra que eu reconheço, eu vou dizer que aquela obra é mal feita. Logo, eu sou a pessoa que julga o quadro pelo quanto ele me engana. Quanto mais ele me enganar, mais eu julgo que o quadro é bom. A criação é um processo de ludibriar o observador. A criação é um processo de uma reflexão que ele nos coloca, que este ato criador de fazer um cachimbo perfeito não é um cachimbo, é um quadro. Logo, toda arte se baseia num engano a partir da possibilidade de iludir o olho do observador. Isso não é um cachimbo, como a Mona Lisa não é uma mulher. Vamos adiante? Se vocês imaginarem que no apogeu do classicismo do Quattrocento, Leonardo da Vinci pinta esse quadro na Galeria degli Uffizi, em Firenze, onde Maria, uma típica jovem pobre da Palestina do século I, está na sua mesinha de mármore Carrara, num palacete com jardim, como toda jovem pobre do século I, recebe um arcanjo que diz a ela, você vai ser mãe de Deus, vai gerar um filho que vai mudar o mundo. Ela diz, tudo bem, estamos aí, né? Faça-se a sua vontade, fiat voluntas tua, pronto. Nessa perfeita harmonia matemática do Quattrocento está a cena grandiosa narrada no Evangelho de Lucas, da Anunciação, cuja festa foi há 9 meses, dia 25 de março. Maria era muito reguladinha, a Anunciação foi 25 de março, ela teve o filho dia 25 de dezembro. Ela era muito reguladinha, né, sempre menstruação no dia certo, então o filho nasceu 9 meses exatos depois. Essa é uma cena clássica de um momento grandioso no Evangelho de Lucas. Adiante. Avançamos um pouco no tempo e o grego El Greco pinta na Espanha uma anunciação completamente diferente. Gabriel chega pelas costas, dá um susto em Maria. Maria se torce e o Espírito Santo está caindo na forma de uma chuva de ouro sobre ela. A cena é completamente diferente. Aqui nós temos tensão narrativa, nós temos um redemoinho ascendente, uma figura helicoidal que nos remete ao alto
e não a matemática retangular de Leonardo da Vinci. Por que ele fez isso? Há uma explicação corrente que o Greco tinha, tal como Modigliani, astigmatismo, o que é verdade. Mas se toda pessoa astigmática pintasse bem, nós teríamos mais obras de arte. Dizer que fulano tinha hipermetropia, ou astigmatismo, ou tinha estrabismo convergente ou divergente, não explica a arte. Ou seja, o Greco não tira do seu astigmatismo a sua inovação artística. Adiante. Quando nós avançamos no século XVI, nós temos uma Maria numa casa efetivamente pobre, com a introdução de uma novidade típica do Barroco, que é o realismo de uma casa, com o reboco efeituoso de uma casa escura e que o anjo está caindo da janela, Gabriel está caindo junto com o Espírito Santo, com querubins acompanhando, e Maria é uma mulher muito mais camponesa, de mãos grosseiras, levando o susto da Anunciação. A mesma cena lida de 3 formas, completamente diferentes. De onde vem, perguntaria Augusto dos Anjos, de qual psicogenética memória vem essa criação? Adiante. Aqui, em pleno século XIX, Dante Gabriel Rossetti, pintor pré-rafaelita inglês, escreve Et Antila Domine, ou seja, eis a serva do Senhor, com uma Maria assustada como uma adolescente inglesa vitoriana. E o anjo entrando no quarto dela, e ela assustada, um lírio, símbolo da sua pureza, na lateral, e o anjo lhe entregando um lírio, símbolo também da sua virgindade. Temos uma cena intimista num quarto. Esta é uma cena burguesa do século XIX, a burguesia é inventora da intimidade no século XIX, que só cresceu desde então. Adiante. Vamos para o fim do século, e Tainer faz um arcanjo Gabriel na forma de um feixe de luz, que surpreende pela primeira vez uma jovem judia. É a primeira vez na história da arte que Maria é uma jovem judia, com roupas judaicas numa casa simples, ouvindo uma anunciação. Ou seja, outra criação. Adiante. De todas as formas, quando eu crio, eu estou num diálogo com ideias e o mundo, entre técnica e produção, entre tecné e invenção. Uma artista que eu gosto muito, na Bienal de 2010, a Marcelle, fez um quadro apagado dezenas de vezes e montes de calcário de giz. Eu não sei se os jovens ainda conhecem giz. Giz que está na minha estrutura molecular até hoje. Era uma barrinha de calcário escrito sobre uma superfície verde ou escura. Ela coloca fórmulas, poesias, regras de matemática e vai apagando. Mais fórmulas, poesias, regras de matemática e vai apagando. E vai ficando ali embaixo uma camada grossa de apagamento. No fundo, ela nos pergunta, através de um texto e de um vídeo que acompanha a obra, o que é que fica depois que tudo foi apagado? O que está na sua cabeça de dezenas de horas que você estudou, que é uma oração subordinada, uma oração restritiva, adverbial, causal? O que que fica na sua cabeça quando você tem que distinguir hoje, depois de ter estudado muito e feito prova e sido aprovado, entre adjunto nominal e adjunto adverbial? Você estudou isso. Você passou porque sabe o que é a fórmula de Bhaskara e para que serve. Você sabe qual é o nível de circulação eletrônica dos gases raros nas últimas camadas. E você sabe que uma PG de razão 20, qual será o 20º elemento. Se você está aqui, você sabe que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, para transformar Celsius em Fahrenheit. Senão você não estaria aqui, você não teria terminado o ensino médio. Você viu tudo isso e você não tem a menor ideia do que seja isso. O que restou em você? Sêmen algum, para dizer uma coisa elegante, num ambiente desses. Não? Restou sêmen algum para vocês. E não obstante, tudo que foi apagado, segundo os neurocientistas, está no cérebro de vocês. Nada foi apagado. Nosso cérebro não acessa essas memórias, mas elas existem. Eu citei Suzanne Herculano Holtz, eu citei o Damasio. Vamos citar um outro grande estudioso do cérebro, o filme Divertidamente, a animação. Tem um buraco onde vão as memórias profundas, onde o amiguinho imaginário da infância desaparece. Lá está a
Fórmula de Bhaskara, junto com todos os sonhos originais. A nossa querida Cíntia Marcelli, mostrando um quadro e um monte de calcário, nos introduz a refletir sobre tudo isso. O que é a minha memória? O que resta da minha formação? O que sobrevive depois que eu não tenho mais nada? Adiante. E essa criação cheia, típico quadro apagado dezenas de vezes pelo nerd da primeira fileira, e ali tudo que passou para nós durante anos e anos de estudo. O que fica, o que tem valor, qual é? Ela questiona com isso. Ana questiona em 2010 o processo de ensino, a capacidade da escola de dar coisas relevantes, o procedimento de memória, a relevância e o encadeamento de conceitos, e, no fundo, ela está criticando a reforma do ensino médio do governo Temer. No fundo, ela está fazendo isso, como vocês podem saber, né? Em 2010, ela sabia que isso ia ocorrer. Artistas são super antenados, né? Ora, é essa a questão. Uma única obra de arte bem explicada e bem feita é absolutamente transformadora. Mas eu preciso explicar. Obras contemporâneas precisam de bula. Precisam de bula. Eu dou aula de arte, gente, há muito tempo. Levo alunos às bienais sistematicamente. Fui 14 vezes à Bienal, que encerra semana que vem em São Paulo. E tenho um certo orgulho de conhecer algo de arte. Eis que fui há alguns anos a uma Bienal e havia um monte de areia com enxadas e pás. E eu me aproximei para ver o artista, a qual círculo pertencia, porque conheço a maioria em São Paulo, todos no Brasil, muitos. Me aproximei, não vi, não consegui ver quem era, de repente os funcionários chegaram e começaram a pegar as pás. Era uma obra mesmo. Não era uma obra de arte, mas era uma obra mecânica. E aí foi muito divertido, porque significa que quando o professor especialista em arte não consegue distinguir a obra da obra, é algo que nós temos que refletir sobre a criação, né? Adiante. Bem, Cíntia Marcelli no seu impulso criador. Cíntia Marcelli é muito criativa, muito interessante, e tem várias obras, essa é uma delas. Adiante. Vamos imaginar a criação não apenas mais como elaboração, à esquerda de vocês, o belíssimo retrato